Fala, primeirão, tudo bem? Saudade já, né, pessoal? Poxa vida, quanto tempo! Bom, as videoaulas tiveram início ontem, na segunda-feira, e hoje, como é terça, a gente tem quantas de biologia? 4. Então aí no link do Ultramax tem na verdade tem 4 links que te levam a videoaulas de biologia, ok? A gente também provavelmente terá aí um encontro semanal para fazer um chat online, para tirar dúvidas sobre o que a gente está aprendendo, ok? Então fiquem tranquilos que aqui a gente está se organizando da melhor forma possível, tá bom? Bom, o que a gente vai ver hoje? Só pra gente começar aí, deixa eu só dar uma mexidinha aqui para não sair da tela. A gente está começando agora o estudo, então, ó, só para mostrar para vocês, é o nosso Biologia 1, parte 1, tá? Eu tô começando a estudar o capítulo 3, que nós falamos já da origem da vida, supostas origens da vida, né? Nas últimas aulas, fizemos aí uma atividade avaliativa, e aí, até no chat, galera, eu vou explicar para vocês sobre as hipóteses, né, da heterotrófica e autotrófica, que a maioria de vocês acabou colocando na avaliativa seres autotróficos e seres heterotróficos. Não foi isso que eu perguntei. Mas aí no chat online, eu vou deixar esse assunto para o chat online, porque se surgir dúvida ainda, a gente bate esse papo de uma maneira mais dinâmica, tá bom? Bom, então ó, página 88, a gente já vai finalizar essa unidade, esse capítulo 3, essa unidade, a natureza da vida, hoje, porque tem bastante assunto, mas a gente tem bastante aula, tá bom? Bom, primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre a composição básica da vida, né? Então a gente vai começar a estudar aí o que os seres vivos possuem dentro das células. E a primeira coisa que chama atenção aí nossa, porque a maior composição dos seres vivos é a água. A água, ela tem umas propriedades que elas são muito importantes para a vida, né? Então, por exemplo, ela é considerada um solvente universal porque existem substâncias que são hidrofílicas e hidrofóbicas. O que são substâncias hidrofílicas? São aquelas substâncias que conseguem ter aí uma ligação, porque ela também é polarizada, assim como a água, a molécula da água é uma molécula polarizada, ela consegue ter uma ligação com essa molécula e aí ela vai se desfazendo na presença da água. Então é um poder que a água tem aí, uma propriedade da água de ser um solvente universal, tá? Isso é muito importante, porque existem vários produtos dentro do nosso organismo que eles necessitam da água para ser dissolvidos. Tem várias reações que ocorrem nas células que a gente chama de hidrólise, que é a separação, a quebra daquela substância devido à presença da água, tá? Outra coisa importante também, a maior parte das reações enzimáticas da célula, elas dependem do meio aquoso. Então, se a gente parar para pensar que o citosol, que é o citoplasma, a gente vai começar a estudar aí algumas partes celulares, é o nosso próximo assunto, vocês vão ver que o citosol, a composição dele, ele é aquoso, né? O sangue é aquoso. Então, se a gente não tivesse água dentro dessas partes corpóreas, a gente não teria uma série de coisas acontecendo. Na verdade, se não tivesse água, não haveria vida, né? Falar em vida, deixa eu mostrar pra vocês um bebê que está aqui se esfregando no meu pé. Fala, oi gente do primeiro, eu sou o Bolt. E eu sou o Supercão. Eu fico com a minha mamãe prestando atenção nas aulas, estou aprendendo tudo. Né, meu amor? Pronto, já falou oi pro pessoal? Bom, o controle da temperatura da célula, regulação térmica, isso é muito importante porque a água ela tem algumas propriedades, como por exemplo, um elevado calor específico. Quando a gente fala de calor específico, a gente fala que para ela sofrer aí uma variação de grau, ela depende de um determinado calor específico. Como o da água é muito elevado, então para ela subir 1 grau, ela depende de uma quantidade de calor muito elevada, né? A gente pode falar aí que o calor específico ele é o grande responsável pela água dentro do nosso corpo se manter no estado líquido de uma maneira bem estável. Imaginem vocês que
para a água, por exemplo, se ela tivesse aí uma facilidade grande de evaporar, a gente perderia a água do nosso corpo, né? E se ela tivesse aí uma facilidade também dela congelar, esse fato dela congelar, quando a gente olha a água no estado sólido no microscópio, a gente viu isso ano passado na aula de física, o gelo congelado, a água congelada, a água no estado sólido, quando a gente olha no microscópio, ela parece aquele desenho da Frozen mesmo, né? Vocês lembram dessa aula que eu dei pra vocês ano passado? E ela tem umas espículas. Então, essas espículas, quando ela congela, ela perfura a membrana celular. E aí acaba ocorrendo a apoptose, a morte celular mesmo, né? Isso é péssimo, por quê? Porque não seria possível ter vida na Terra se ela não tivesse um elevado calor latente de fusão, tá? Isso é chamado de calor latente de fusão e calor latente de vaporização. Bom, outra coisa também, o transporte dissoluto depende da presença de água. Vamos falar um pouquinho rapidamente aí de substâncias de vitaminas, por exemplo, que são hidrossolúveis. A vitamina C, por exemplo, ela precisa da água porque ela é polarizada para se dissolver e ela conseguir chegar onde ela tem que chegar nas células para executar suas funções. Então, sem a água, muita coisa não aconteceria, ok? Bom, a próxima coisa que nós vamos falar, então, é um pouquinho sobre a variabilidade, né? A variação dessa quantidade de água. Como é que ela aparece, professor? É um padrão? Não, não é um padrão. Depende da idade, depende do tecido, depende da espécie, né? Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho de espécie. Se a gente pegar aí sementes, que a gente está falando de plantas, né? A gente está falando do reino animal. Elas têm 10% de água dentro do seu corpo, né? Se a gente pegar aí um humano adulto, por exemplo, né, nós aí, cerca de 65 a 70% desse corpinho é formado por água. Se a gente pega a medusa, por exemplo, por que ela é chamada de água viva? Porque 98, 99% do corpinho dela é formado por água, ok? Tecidos, então existe diferença, quanto mais trabalho tem aquele tecido, quanto mais atividade, quanto mais metabolismo ele exerce, mais água ele tem que ter, né? Por quê? Porque a água tem as suas propriedades que facilitam essas reações, né? Ela às vezes conduz até muitas coisas, muitas atividades celulares. Então, por exemplo, o tecido ósseo, ele tem 20% de água, mas se você pegar, por exemplo, o tecido muscular e o nervoso, o tecido muscular, eu tô falando de músculo, o tecido nervoso, eu tô falando de sistema nervoso, né? Eu tô falando de condução de impulsos elétricos, coisas que acontecem em milésimos de segundo, então eu preciso aí de bastante água, 83 e 85 respectivamente. Em relação à idade, um humano adulto a gente falou que é 65, 70, e o embrião? Poxa, o embrião tá em intensa atividade celular, o cara tá se multiplicando ali para desenvolver tudo, né? Então ele tem cerca de 94%, ele é praticamente uma água viva. Cerca de 94% do corpinho do embrião humano é formado por água. Bom, falar um pouquinho agora sobre os sais minerais. Os sais minerais, eles têm eles são muito variados assim aqui no nosso planeta, e cada sal mineral dentro do meu corpo, ele tem uma função específica também, né? Então, se a gente for falar aí de alguns sais minerais, o que eles são? Eles são cátions, ou eles têm carga positiva ou carga negativa. A gente falou um pouquinho de cátions, vocês devem ter aprendido aí com o Cris também. A gente também falou um pouquinho no nono ano. E eles aí estão presentes em pequenas quantidades, mas cada um com uma função muito importante. Não dá para viver sem eles, né? Então, vamos lá. O magnésio, ele tem aí uma participação muito importante na formação dos ossos, e a clorofila de plantas, de certas bactérias e de algas, se ela não tiver magnésio, ela não é formada. Então, quer dizer, sem magnésio não tem clorofila, logo não tem a produção de glicose, logo não tem a liberação de oxigênio. Olha só que coisa importante, é um ciclo, né? É uma coisa ligando a outra. E também ela é importante para o cérebro e para o músculo, o magnésio. Falar um pouquinho do sódio. O sódio, ele tá relacionado com o equilíbrio hídrico, né? Então,
ele também é importantíssimo, o sódio e o potássio são importantíssimos para a condução do impulso elétrico. Sem sódio e potássio na célula, não ocorre essa condução, tá? Então, olha a importância dele. Ele é tão importante que a gente tem um hormônio que regulariza a absorção de água ou não, né? Que é a aldosterona, produzida pelas suprarrenais, que para poder evitar de ter muito ou ter pouco, eu preciso ter, não posso ter muito, porque muito sódio retém muito líquido, isso é péssimo, aumenta a pressão e tal, pode ter uma série de fatores aí, tá bom? O ferro, por exemplo, ferro importantíssimo, né? Mãe fala, tem que comer feijão, tem que comer o bife de fígado, tem que comer as verduras escuras. Por quê? Porque ela tem ferro, galera. Carne vermelha é riquíssima em ferro, né? E esse ferro, a função básica dele é pegar uma parte que não é proteica com uma parte proteica, ligar as duas, né? Então, é ele quem faz essa conexão simplesmente para formar hemácias, que são as células do sangue. A função das hemácias qual é? Carregar os gases respiratórios, oxigênio e gás carbônico. Então, sem a presença do ferro, eu não tenho clique para formar aí a hemácia, tá? Então, olha a importância. O potássio eu já falei, que eu estava falando lá do sódio. O fosfato, ele é muito importante que ele participa também de ossos aí, dentições e tal. E também ele faz parte da molécula de DNA, de RNA e de ATP, que nada mais é do que a molécula que nos fornece energia, a nossa gasolina. Bom, o iodo é importantíssimo, porque sem iodo eu não produzo dois hormônios que vêm lá da tireoide, que são os hormônios chamados de T3 e T4. Tá? Que é tiroxina e triodotirosina. Eu não produzo esses hormônios, então eu posso ter aí um hipotireoidismo, ou se eu tiver muito iodo, eu posso ter um hipertireoidismo, de repente essa pode ser a causa. Existem outras causas, tá, galera? Mas é só pra gente saber a importância, então, do iodo. E o cálcio também, o cálcio, ele participa aí do processo de coagulação. O processo de coagulação ele é realizado principalmente por plaquetas, que está na parte celular do meu sangue, né? O meu sangue ele é dividido em duas partes aí, a parte celular e a parte acelular, que é a parte que a gente chama de plasma. As plaquetas são fragmentos celulares, elas são muito importantes, elas são as primeiras a chegar ali para evitar, quando você tem um corte no braço, na perna, por exemplo, elas são as primeiras a chegar para fazer um band-aid aí, vamos dizer assim. Só que depois eu preciso de algumas proteínas junto com o cálcio atuando para estancar isso de vez. Sem o cálcio não ocorre, então, aí o processo de coagulação sanguínea, então é muito importante. Bom, sabendo disso, agora ele vai trazer pra gente aqui um quadro, né, dizendo quais são os principais aí alimentos, as fontes alimentares que a gente encontra esses sais minerais e as principais funções, ok? Acabei falando lá no slide anterior, então depois em casa, com calma, você dá uma lidinha aí que isso é importante, tá? Geralmente o vestibular, ele coloca colunas para você relacionar o sal mineral com a função, tá? Ou o sal mineral, onde ele é encontrado e a função. E aí você vai relacionando e assinala a alternativa correta. Geralmente é assim que o vestibular gosta de fazer com vocês. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os glicídios. E aí eu paro no slide 5, que a nossa aula vai se encerrar. E aí eu volto daqui a pouquinho com a aula 2. Então vamos lá. Falar um pouquinho sobre glicídios. Glicídios também são conhecidos como carboidratos, são conhecidos como açúcares, né? O mais importante aí que todo mundo já ouviu falar, que eu tenho certeza, é a glicose, tá? Mas a frutose também é um glicídio que a gente às vezes fala, é o açúcar da fruta, né? Então pode ser que a gente tenha aí sim uma frutose, tá? Geralmente a gente tem a sacarose, que é a junção da glicose com a frutose. A gente já vai falar sobre isso. O que é importante a gente saber? Que os glicídios, eles são os carboidratos, eles são fonte de energia muito importante, é a principal fonte de energia do organismo humano, né? Tanto que quando a gente exagera na ingestão de carboidratos, eles acabam virando uma reserva. E aí é onde a gente começa a engordar. Então o carboidrato ele acaba virando uma gordura e acaba se depositando nos adipócitos. Por quê? Porque o nosso organismo pensa assim: bom, se esse cara tá comendo muito é porque eu vou precisar disso aí, então eu vou guardar. Porque pode ser que a gente esteja passando por uma quarentena
E na quarentena vai faltar alimento. Então eu tenho uma reserva pra gente queimar. O organismo é uma máquina muito sábia, né? Mas por isso que a gente precisa ter uma alimentação sempre equilibrada e balanceada, ok? Bom, geralmente eles são formados por átomos de carbono e hidrogênio, geralmente, mas pode ser que tenha oxigênio também. Então vamos lá, molécula da glicose, C6H12O6, é a mais básica, é geralmente a que o vestibular coloca aí pra gente em exercícios, tá bom? Que é o principal exemplo de monossacarídeo, já vamos falar o que é. Bom, de uma maneira geral, o que é aí um monossacarídeo? Monossacarídeo nada mais é. Os carboidratos, então, eles são divididos em 3 grandes grupos. Monossacarídeos, disacarídeos ou oligosacarídeos, que a gente vai falar aqui, na verdade são oligosacarídeos, os principais são os disacarídeos e os polissacarídeos. Peraí, galera, que eu vou tomar uma água, minha aguinha com gás, porque eu fico falando. E aí, dá uma secura na garganta. Pronto, agora já estou hidratada, já que a gente falou de água, super importante. Eu gosto muito de água com gás. Bom, o que não é legal, né? Bom, enfim. Os monossacarídeos, então, eles de maneira geral, eles apresentam de 3 a 7 carbonos, tá? Então, se o cara tiver na fórmula dele de 3 a 7 carbonos, ele é um monossacarídeo, ok? Por que o monossacarídeo ele tem uma relevância biológica grande? Porque a gente sabe que no nosso organismo o que a gente consegue absorver é um monossacarídeo. Então, se eu comer um polissacarídeo ou um oligosacarídeo, que seja aí um disacarídeo, que é o mais importante, a gente vai ter que fazer o processo de digestão, fazer a quebra desse desse disacarídeo, para poder liberar os monossacarídeos e a gente se alimentar. E a gente conseguir, de fato, absorver esses monossacarídeos, ok? Bom, falar um pouquinho dos principais monossacarídeos, então, que nem eu disse pra vocês, a gente tem a glicose, que é uma hexose, que a gente chama, porque ele tem 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Tem a frutose, que é uma pentose, tem outra hexose, que é a galactose. Uma outra pentose é a ribose, que tá no RNA, que também é importantíssima, tá bom? Então, eles são aqui, ele tá dizendo que eles são aqui absorvidos diretamente. E também a gente pode encontrar aí em outras coisas, a frutose, por exemplo. Ela já disse para vocês que a sacarose, que é o açúcar, que é o carboidrato, por exemplo, que tem na cana de açúcar, né, que a gente usa bastante. Quando eu quebro essa sacarose, eu libero a frutose e a glicose. Então eu libero 2 monossacarídeos que são muito importantes. Bom, aqui ele tá falando um pouquinho sobre oligosacarídeos. Oligo significa pouco, ok? Então tem poucos sacarídeos, no máximo até 10. O grupo mais importante é o disacarídeo. Os disacarídeos, eles são formados pela união de 2 monossacarídeos. Então a gente tem, por exemplo, a lactose é um disacarídeo importantíssimo. Ele é formado pela união da glicose junto com a galactose. Então a galactose mais a glicose, ela forma a lactose. O que eu ia dizer é o seguinte: tem pessoas que têm uma doença que é chamada de intolerância à lactose. Eu falei pra vocês que eu preciso separar esses monossacarídeos, esse disacarídeo em monossacarídeos, que é ele quem vai ser absorvido. E por que as pessoas têm intolerância à lactose? Porque elas não produzem a tesoura que vai cortar a lactose. A lactose é um disacarídeo importantíssimo, né? Quem separa essa ligação aí é a lactase, que é uma enzima, né? Então, uma enzima, ela acelera um processo de liberação, de reação química, alguma coisa assim, ou ela mesma executa uma função de liberação. Então, não tendo a lactase, eu não consigo separar esse disacarídeo. E aí, o que o organismo tenta fazer? Colocar isso para fora de uma maneira muito rápida, porque aquilo não vai ser absorvido, tá ali atrapalhando, né? Então as pessoas começam a sentir aquele incômodo, aquela dor, aquele incômodo abdominal, que a gente fala de dor de barriga, às vezes tem diarreia, às vezes tem flatulência, né? Mas é por quê? Porque ela não produz a lactase, então o organismo fala, põe isso pra fora logo, porque ninguém vai absorver, né? Tá aqui atrapalhando o processo de digestão mesmo.
E aí, as pessoas que querem realmente tomar leite, porque gostam, comer um bolo que vai leite ou qualquer outra coisa, ela toma essa enzima antes, a lactase, ela vende em cápsulas, né? Claro que prescrita pelo médico, claro, né, pessoal? O nutricionista, ela toma essa cápsula, espera alguns minutinhos, aí acho que são 30 minutos, né, hoje, e aí após isso ela pode então ingerir, porque ela vai ter a enzima para poder separar esse importante disacarídeo, ok? Bom, então aqui, ó. A sacarose, como eu disse para vocês já anteriormente, a união da frutose com a glicose, a lactose, como eu acabei de dizer para vocês, eu falei da galactose e da glicose, e a outra é a maltose, que é a glicose mais glicose, tá? São importantes disacarídeos, e o que a gente precisa realmente fazer é separar esses disacarídeos, para eu ter a liberação, então, de 2 monossacarídeos que eles serão lá absorvidos, né? E essa glicose quem vai conseguir entrar na minha célula, de fato, ir até a mitocôndria, para o ciclo de Krebs e fazer todas as reações que tem que fazer, né? Para a gente poder produzir energia. Aqui, na verdade, é só um videozinho que ele tá falando que a gente pode fazer a síntese, a produção da maltose. Então, eu tô pegando 2 glicoses, com a união da água, eu consigo fazer isso, forma uma molécula de água. E eu também posso fazer aqui o que ele tá falando, a separação. Porque para fazer a separação, eu preciso de água, né? A hidrólise, aí com a presença da água eu consigo fazer, lógico, e com enzimas que participam disso também, tá, pessoal? Bom, e aqui para finalizar, vamos falar rapidamente dos polissacarídeos. Polissacarídeos, na verdade, são carboidratos, aí são os monossacarídeos em massa, né? Então os caras, eles se juntam aí em dezenas, centenas, milhares de monossacarídeos. E a gente tem alguns importantes na natureza e a gente precisa saber deles. Claro, é isso que o vestibular vai pedir. O que a gente tem aí de importante? Quais são os polissacarídeos importantes? As grandes reservas de carboidrato, o amido, que eu acho que vocês já viram falar que a batata é rica em carboidrato, né? Ela por exemplo, nós temos aí a principal reserva das plantas sendo o amido, então ele é encontrado em raiz, caule e folhas. Nós temos a celulose, então a celulose é um carboidrato importantíssimo, que ele é encontrado na parede celular. Quem tem parede celular? Bom, de maneira geral, aí as plantas, as algas e certas bactérias, né? Então, de maneira geral, a gente vai encontrar essa reserva de carboidratos, que é essa celulose, nesses seres vivos. O glicogênio é a reserva de carboidratos nos animais. Então, nós, por exemplo, armazenamos o carboidrato na forma de glicogênio. Onde é que ele fica na gente? No músculo e no fígado. Então, nos meus músculos e no fígado, eu tenho reservas de carboidrato que são chamados de glicogênio. Os fungos também conseguem fazer isso, tá? Claro que fungo não tem nem músculo nem fígado. Óbvio, pessoal, quando a gente chegar aí um pouquinho mais pra frente, no segundo ano de ensino médio, vocês vão entender melhor isso, tá bom? E a quitina? A quitina é um importante carboidrato também, e ela é uma reserva, é um estoque muito grande de monossacarídeos para formar, por exemplo, exoesqueleto de artrópodes. Então, se a gente pegar, por exemplo, é um exemplo nojento, mas é um exemplo que acho que todo mundo já fez, ou já ouviu, pelo menos, ou já viu. Quando a gente mata a barata, não faz crack, você pisa, faz crack. Aquele crack que fez foi simplesmente o exoesqueleto, que é o esqueleto de fora da barata, que quebrou, né? Quando você fez uma pressão, e aquele crack a gente destruiu a quitina, o exoesqueleto formado por um carboidrato importante que é chamado de quitina, riquíssimo em monossacarídeos. Ok? Bom, pessoal, a aula de hoje então foi essa. Eu espero que vocês peguem as apostilas de vocês aí da página 92 até a página 98, deem uma lida e se a gente tiver dúvida, a gente vai ter um chat online, como eu já disse. E aí a gente pode ir tirando aí as dúvidas de uma maneira mais dinâmica, tá? Não é um assunto difícil, é um assunto tranquilo. Depois a gente vai fazer alguns exercícios para o vestibular que eles cobram de vocês, para vocês conseguirem relacionar as coisas. Mas eu já digo a vocês que não é um assunto, não é o assunto dos mais difíceis do primeiro ano não, tá bom? Fiquem tranquilos que ainda vem muito mais. Até a próxima!